Olá, um ótimo dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Dito Nogueira para mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, convido você a orar comigo para o estudo da Palavra de Deus. Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso que estás nos céus, pedimos a tua bênção, Senhor, ao estudarmos a tua palavra. Peço ainda, Senhor, que o Senhor abençoe a cada uma das pessoas que estão juntamente conosco nesse momento estudando a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é o juízo celestial. Terça-feira, dia 4 de abril. Então, em Apocalipse 14:14 e Atos 1, de 9 a 11, conta ali para nós algumas semelhanças desses dois versículos. Quais são as duas semelhanças? Vamos lá. O mesmo que andou entre os homens estará o quê? Estará lá no céu. Estará ministrando lá no céu, porque em Apocalipse, vamos lá, vamos primeiro em Atos, né, que foi escrito antes de Apocalipse. Está dizendo ali que quando os apóstolos viram Jesus subir ao céu, né, então chegou com ele dois anjos, e no momento que ele foi subir aos céus, as nuvens não deixaram eles ver mais Jesus subindo. Então chegaram ali dois anjos e falaram com aquele varões galileus, do mesmo modo que foi assunto, que subiu aos céus, ele virá novamente, né? E depois, lá em Apocalipse 14:14, João fala que Jesus está sentado sobre as nuvens, né? E sobre ele uma coroa, e na sua mão uma foice afiada. Então ali já está contando Jesus lá no céu. E que um anjo falou para ele: olha, já está na hora de ceifar, a terra está pronta. Lembra-se? Então o que acontece? Então, esses dois versículos de Atos, Jesus subindo ao céu e falando que Jesus virá da mesma maneira, já era profetizando Jesus voltando lá no segundo momento, né? João afirmou: eis uma nuvem branca, né? Que ele está afirmando lá em Apocalipse 14:14. Mas, continuando lá, tem um tema, uma parte interessante nessa frase lá em Atos 1, que está no versículo 11, que eu gostaria que você prestasse bem atenção. E diz assim: os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus dentre vós foi recebido acima no céu, adivinha assim como o viste subir. Eu queria que vocês parassem nessa parte, esse Jesus. Você sabe o que significa a palavra Jesus, né? Ela é derivada do grego, né? Ela é derivada do grego. Então, no grego, koiné significa o quê? Salvador. Então, Jesus tem o significado de Salvador. Então, Jesus é um nome atribuído, porque as pessoas não sabiam o nome de Jesus. Então, eles chamavam, lá vem o Salvador, né? Lá vem Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido, né? Porque Cristo significa também, em grego, ungido. E também significa Messias, que Messias também é a palavra ungido. Vamos lá, continuando. Então vamos parar um pouquinho aqui. E ele fala, lá em Daniel fala o filho do homem, né? O filho do homem sobre as nuvens. Então, esse Salvador, filho do homem, é de natureza humana, aquele que caminhou pelas ruas empoeiradas de Nazaré, ministrou nas ruas, fez milagres, né? Quais foram os milagres assim que deixaram todas as pessoas assim maravilhadas? Primeiro milagre, a transformação de água em vinho, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos peixes, né? E a multiplicação dos pães, caminhar sobre o mar, sobre as águas, né? Então, essas coisas fizeram que Jesus fosse testemunhado por muitas pessoas, esses milagres, essas ações. E hoje nós temos essa certeza porque foi deixado esse testemunho escrito para nós. Então, nós sabemos que Jesus andou
entre as pessoas, né? Esteve aqui com a gente, não com a gente, mas com o povo da sua época, e ele está conosco hoje pelo seu Espírito. Eis que vou, mas enviarei um consolador. Olha que maravilha! Então, continuando lá, nós sabemos que o livro de Daniel fala mesmo assunto, falando de Jesus, né? Em Daniel 7, de 9 a 10, o profeta viu as instalações da corte celestial. Daniel viu os anjos de Deus, e nesse momento ele viu também os livros sendo abertos, aonde ali está escrito todos os nossos atos, os atos que fizemos, os atos que foram justificados por Jesus. Por que justificado? Vamos lá. No livro de Jó, nós sabemos que o inimigo, ele foi aos céus e lá Deus perguntou para ele, ele falou: aonde você estava, Satanás? Ele falou: estava a circular pela terra, a andar pela terra. Aí Deus perguntou: você viu meu servo Jó, homem íntegro e fiel? Satanás falou: não, mas ele é íntegro e fiel porque o Senhor o cerca de todos os bens, dá tudo para ele. Então ele faz assim porque ele recebe tudo, né? Aí Deus falou para ele: não, ele é um servo fiel, então pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele. Então Jó, ele estava sofrendo sem saber por quê, porque ele era um homem justo. Ele era um homem justo. Mas, diferente de Davi, que Davi falou assim lá em Salmo 51, de 1 a 4, fala assim: os meus pecados estão diante dos meus olhos. Quer dizer, ele pedia perdão para Deus constantemente, porque ele sentia que era um homem pecador. Então ele estava passando por dificuldades porque ele era pecador. Já diferente de Jó, estava passando por uma prova, mas ele não sabia o porquê estava passando pela prova. Então, nos livros que estão sendo escritos, está lá sendo escrito, justificado. Você cometeu algum erro, está sendo justificado lá, você pediu perdão para Deus, está sendo justificado. Deus justifica. Ele não apaga o seu pecado, mas está justificado. Meu amigo e minha amiga, Deus hoje está esperando você tomar essa atitude, você aceitar que Jesus está intercedendo por você lá nos céus. E Jesus deu a vida por você, ele andou aqui no mundo para que eu pudesse hoje ter o testemunho que ele esteve entre os homens aqui na terra, que ele existiu, que ele existe e está vivo nesse momento lá no céu como homem. Ele não está como espírito, ele está como um divino homem, né? Ele é divino e homem, ele tem a nossa natureza, ele sofreu o que eu sofri, eu sofro, ele sofreu o que você está sofrendo, ele sabe o seu sofrimento, ele sabe o meu sofrimento, então ele tem condição de nos perdoar, porque ele passou, ele viu o que nós estamos vivendo, ele sentiu o que nós sentimos agora. Então, meu amigo e minha amiga, esse é o momento de você, mais uma vez, se acertar com Deus, né? Não deixe o inimigo roubar a sua vida eterna dia a dia. Não permita isso, não deixe Satanás tentar levar a sua vida eterna. Não deixe Satanás te convencer do pecado, de convencer você que você não é pecador, que isso é normal, que isso é assim mesmo. Não caia nessa armadilha, porque o Espírito Santo de Deus, ele só vai agir na sua mente quando você permitir que ele fale com você e te convença do pecado e do juízo. E Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de também de ativar o sininho. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca mais tempo, se inscreva. E você que se inscreveu, muito obrigado. E Deus abençoe todos vocês.